Sejam bem-vindos ao Agro Café Cast, o seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou o Júnior Rezende e muito obrigado por você estar conosco nesta jornada rumo à sustentabilidade. Hoje é 24 de junho de 2026, vai começar o seu Agro Café Cast, então você já sabe. Prepare a sua xícara e a sua caneca preferida, porque mais uma vez vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você, porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Nós estamos aqui hoje, excepcionalmente, na cidade de Piracicaba, aqui na Piraí, conversando com uma das maiores feras sobre culturas de cobertura, plantas de cobertura, e assim vai, né? Tem vários nomes, né? É isso mesmo. Sou o José Aparecido Donizete, professor Donizete, obrigado por estar nos recebendo aqui em Piracicaba, aqui na Piraí, para a gente fazer aquele bate-papo que era para ter acontecido ontem e não aconteceu, mas Deus tem os seus propósitos, né? Importante é que deu certo, né? Estamos aqui conversando. Eu aqui agradeço, né, a oportunidade da divulgação, né, dessa tecnologia de adubação verde, né? E hoje, né, e que viva São João. Hoje é dia de São João, né? Então, e nós estamos em Piracicaba, né, uma cidade que festeja, né, as festas juninas e julinas. Exatamente. Tá bom? Nós vamos conversar sobre as plantas de cobertura, plantas de serviço, culturas de cobertura. Isso. Tem um bocado de nome por aí. E falando em festa junina, diz que esses períodos festivos, né, são os períodos que antigamente os camponeses, os pequenos produtores comemoravam o início da safra, né, o início da colheita. Então, para a cafeicultura tem tudo a ver, porque a gente está vivendo esse momento agora, né? Então, que São João nos abençoe, né? E que nós tenhamos uma colheita farta. A gente depende muito de clima também, né? A chuva atrapalha um pouco, mas a gente está precisando, né? E hoje está bastante chuvoso, né? Isso mesmo. Beleza. Professor, queria que o senhor contasse um pouquinho da história, né? E como é que foi que essas culturas de cobertura, a adubação verde, chegou na sua vida. Todo mundo tem uma história, né? Eu sou agrônomo, formado na Exalc em 1982 e fui trabalhar inicialmente numa empresa do Grupo Souza Cruz, Companhia Industrial de Papel Piraí, por isso o nome das sementes Piraí, né? E ela usava como matéria-prima Crotalaria juncea, uma planta de cobertura. E é também uma planta fibrosa, a casca dela, né? Para fazer celulose, papel, né? Celulose, papel, tecido, corda, esse tipo de coisa. Então, eu iniciei aí, né? Num primeiro momento com a Crotalaria para essa finalidade. Passado algum tempo, nós, sócios, primeiro, empregados, né? Vamos falar assim, né? O que era Sementes Piraí, porque isso era em Piracicaba e a fábrica lá no Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, por isso chama Piraí, né? E nós fizemos uma negociação e adquirimos o que era a Sementes Piraí em Piracicaba. E nessa altura já estávamos produzindo as crotalárias, tinha feijão de porco, tinha guandu, tinha mucuna, então já havia um comércio, tá? E era da minha parte a responsabilidade, então um primeiro momento mais técnico, porque não tinha informações. Então, os primeiros trabalhos científicos eram do Instituto Agronômico do começo do século passado. Então, de lá até aqui, nós temos 100 anos. Né? Os primeiros trabalhos científicos são ali anos 20, de 1920, 19, 18. O agronômico tem esse mérito, o Instituto Agronômico de Campinas, né? Que ela trouxe as sementes,
e os primeiros trabalhos e as primeiras divulgações. E ali na década de 80, quando eu comecei, nós tínhamos isso, mas não tínhamos as informações primeiras, né? Quantos quilos por hectare usa, qual o espaçamento, é a lanço, então quanto é, quando planta, época ideal de plantio, manejo, como maneja, qual a época. Então isso tudo foi construído, né? Num primeiro momento ainda a pesquisa estava longe, né? Foi por necessidade mesmo, né? Porque nós já estávamos trabalhando com essas sementes, vendendo as sementes, e aí o mercado de cana começou, o do café nós vamos conversar um pouco depois, mercado de citros, e o mercado de soja ele entrou há pouco tempo, há 15 anos atrás mais ou menos, por causa do Platylenchus brachyuris. E aí algo que era difícil convencer um agricultor de plantar um mato que ele não ia colher, né? Para hoje 25 a 30 milhões de hectares com plantas de cobertura. Então é uma evolução bem grande, né? De 80 aí para 2026, mas todo um trabalho, né? Do dia a dia de campo. A pesquisa chegou hoje, Júnior, só para você saber, eu que vivo disso. É difícil se manter atualizado de tantos trabalhos científicos que chegam. Então, não é falta de informação. Né? Se o agricultor não tem a informação, se ele procurar, existem os órgãos de extensão, existem os consultores, as universidades, mas as informações, né, e os resultados, principalmente positivos para isso, eles existem. Porque aí nesse período foi desenvolvendo os protocolos, as questões de como plantar, de como preparar a terra, de como manejar. Eu acho que talvez o manejo das plantas de cobertura hoje seja uma das grandes dificuldades até para estabelecer essa ferramenta na cafeicultura, porque alguns produtores, por exemplo, tiveram experiência com as plantas de cobertura e às vezes não foram bem felizes nas questões de manejo, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, em relação às questões de manejo das plantas de cobertura, já que cada um tem ali sua viabilidade, né? O seu tempo, né? Algumas, às vezes, se permanecer e você perder o time de manejo, pode gerar algumas dificuldades em relação a tráfego, a preparo do solo, né? Eu falo a questão de nabo, de outras plantas de cobertura. Sim, só para não pular já para o manejo, já vamos plantar primeiro. Vamos plantar então. Vamos começar pelo começo, né? Realmente, plantio em linha, plantio a lanço, né? O plantio em linha, lógico, ele atende totalmente ao plantio direto, porque não tem revolvimento, e as máquinas de plantio direto hoje não são muito boas, né? Plantio a lanço, ele rende muito, usa um pouco mais de semente e tem que dar uma incorporadinha na semente. Então, exige uma gradeadinha, né? Em cima. Então, plantou. Época de plantio, né? Então, é muito o agricultor, ele acaba não ter informação, tem época de plantio para tudo. E às vezes alguns acham que para do verde não tem. Então, tem espécies que são de verão, né? A gente chama de primavera, verão, e espécies que são de outono e inverno. Então, outubro, novembro, normalmente você começa as espécies que a gente chama de verão, né? Pode plantar tardiamente, de fevereiro, março, conforme onde você está. Tem que ter umidade, tem a chuva. A maior parte é plantada tardiamente mesmo, né? Quando a gente fala de soja. Tá? E as de inverno, que tem ali o seu plantio de abril, maio, ideal, e aí tem junho, julho, como época possível de plantar. Quanto mais tarde, sempre um crescimento menor e um encurtamento de ciclo. Tá. Na fase inicial, vamos para o manejo. Se acreditava que é necessário incorporar. A ideia de incorporar, eu mesmo, quando comecei ali em 80, nas palestras, junto ao agricultor, a gente falava em incorporar.
O que era? Passar a grade em cima, passar o arado em cima, jogar para baixo, porque era esse o conceito que tínhamos. E aí, com todos os preceitos do plantio direto, de não revolvimento, né, que são baseados, que eu fiz um plantio, aquelas plantas desceram em profundidade as suas raízes, logo, sistema radicular pivotante, sistema radicular fasciculado, eles estruturaram o solo, né? Aeraram esse solo, descompactaram em profundidade. Só estou falando da parte física. E aí eu venho e perco isso, né? E jogo para baixo. E a gente sabe que na natureza os materiais são depositados sobre o solo e aí há uma decomposição gradual de diversos elementos da natureza. Meso, macro, meso e micro-organismos, né? Muito bem. Então, saímos da fase da incorporação mecânica, né? E aí vem qual o manejo? Dessecação, cresceu bastante, é muito fácil, rendimento altíssimo, e aí todas as dificuldades da própria dessecação. Eu não vou aqui falar nem contra nem a favor, porque é a ferramenta que nós temos. Nós sabemos, né? Quer dizer, eu construo todo, né, um patrimônio de plantas, de uma biomassa, micro-organismo, e depois eu venho com a dessecação. Então é muito claro que, na medida que a gente puder sair dela, é melhor para os efeitos das plantas de cobertura, né? Os resultados que elas oferecem. E aí, hoje, né? Então nós temos no trabalho intercalar, falando em café, citros, né? Roçar, ótimo, tem a roçadeira, deixa no lugar, joga na linha, maravilha, né? Do jeito que for necessário. Aí nós temos o rolo-faca. Em grandes propriedades, em grandes extensões, o rolo-faca hoje, a tecnologia aumentou muito. Você roda com rolo-faca, trator é 15, 20 por hora. Já largo, né? Sabe aquele 25, 30 metros, e vai. Então a tecnologia, inclusive toda, né, o desenho dele, das facas, muito fácil. Então o rolo-faca está, em termos de manejo, está atendendo muito bem isso. Indo para o café, indo para as culturas perenes, se puder passar rolo-faca, hoje não é muito comum, né? Mas a roçadeira atende muito bem. Ou a chamada trincha, né? Aí é o tempo. Se eu pico muito, acelera a decomposição. Eu quero ou não quero isso? Cada um responde, né? Eu preciso do nutriente rápido. Pica. Né? Não, eu preciso que ele decomponha ao longo dele. Roça e procura ter os tamanhos dos talos o máximo, o maior pedaço possível, né? Então, assim, acertando, entre plantio, época de plantio e manejo. Então, nesse pé hoje. Bacana. Professor, eu pedi só para o senhor chegar um pouquinho para frente aqui. Tá. A gente estava ontem no Fórum Internacional sobre Agricultura Regenerativa aqui em Piracicaba, né? Nós já tínhamos nos falado antes, né? Trocado mensagem, e eu faço um trabalho com essa linha também de agricultura biológica, regenerativa, queria que o senhor falasse desse momento que nós estamos vivendo, se já era previsto que nós iríamos chegar neste momento em relação à agricultura regenerativa, porque a gente está vendo a turma do convencional, que fez um trabalho fantástico lá, hoje está utilizando algumas ferramentas dessa nova agricultura aí, mas ontem a gente estava conversando, o senhor começou esse trabalho lá em 82, né, 83, se já era previsto que a gente ia chegar hoje, neste momento, em relação a essas ferramentas aí da agroecologia. Na época, vamos falar de prever, né? Sem tentar ser, né? Chegar nesse ponto.
Por que as plantas de cobertura, e até vou falar assim, pessoal, naquela época não chamávamos de plantas de cobertura, eram as espécies que se usam para fazer adubação verde, ou seja, adubação verde é uma tecnologia de uso de plantas, né? Essas plantas, essa espécie, é um nome comum de muito tempo. A tecnologia de adubação verde tem registro 500 anos antes de Cristo. Tem registro 300 anos antes de Cristo. 200. Então, Grécia, Roma, e veio ao longo da história, tá? Então, não é algo tão novo. O Brasil, enquanto ele estava nos solos bons, ele não percebeu essa necessidade, que ele se virava com adubo, né? Se virou primeiro com compostas, né? Né? As culturas eram estabelecidas em terras boas, tudo era em terra boa, né? E eles se viravam, e aí veio a Revolução, né? O verde, né? Que trouxeram os adubos minerais, então ainda dava, a terra ainda rica, matéria orgânica, só que nós começamos a expandir, começamos a ir para o cerrado, começamos a ir para solos mais pobres, e aí que as plantas de cobertura, né? Vou chamar agora de plantas de cobertura, começaram a ser chamadas. Porque você leva 30 quilos de semente e produz uma biomassa de 40, 50 toneladas. Então, lógico, todo o diagnóstico, né, as amostragens, as correções necessárias iniciais e aquele condicionamento para elevar a um nível produtivo, seja lá por que for, que vai ter depois, as plantas. Então, é todo um preparo, e as plantas arrematam isso, por estruturação de solo e tudo mais. Então, nós estamos em São Paulo, né? Só para você ter uma ideia, Bauru, que é uma cidade a 200 quilômetros daqui, aquela região, estou falando Bauru, como você, mas toda aquela região, era um lugar de terra muito ruim. Então, vai hoje andar naquela região. Então, tudo aquilo foi domado, entre aspas, né, corrigido e tudo, né? Então, as áreas que foram se abrindo, assim, tiveram a necessidade das plantas de cobertura, tá? Ali por necessidade. Aí usou, né? Todo o recurso que tinha, em termos de tecnologia, né? Os defensivos, os adubos, né? Minerais e tal. E aí se nota que você coloca e não tem resultado. Coloca e não tem resultado, né? As plantas hoje, cada vez mais, é uma comparação, né? Que nós somos um craque nisso, depois da pandemia, nós temos uma agricultura entubada, à base de adubos minerais e à base de defensivos. E aí não é que na maior parte dos agricultores, não é porque ele gosta, não. Ele está procurando soluções e ele está encontrando nas plantas de cobertura a solução para resolver isso. Então, ao mesmo tempo, ele entra em práticas menos agressivas, práticas mais sustentáveis. Aí vem os nomes também, né? Agricultura sustentável, ou mais ecológica, todos esses nomes. E hoje, né, um termo internacional, né, nós estávamos num fórum ontem, né, internacional, teve a perceber, o termo regenerativo, ele veio. Né, e as plantas de cobertura, né, os adubos verdes, se encaixam totalmente nesse momento. Vou pôr a dificuldade de convencimento ainda do agricultor é aceitar que isso é um período de uso da terra. É um momento que ele não vai fazer a produção, ele vai preparar para a produção. É um momento regenerativo. Como nós temos necessidade, no nosso momento regenerativo, de dormir uma noite. É igual, o solo é vivo, ele também precisa disso, né? Então, sim, né? Caminhou, chegou por necessidade, mas por sorte, né? A ciência e tudo está apresentando as soluções para esse momento. A dificuldade é quando chega e você não tem soluções, né? E lá no café, professor, a gente está vivendo algumas etapas. Em relação a... Antigamente o solo era exposto, né? Tinha que ficar
gradeado, vermelho. Ali estava arrumada, a área estava arrumada, né? Mas depois veio chegando novos conceitos. Primeiramente entrou a cobertura com a braquiária, né? E agora nós estamos vivendo a questão do mix, né? Dos planos de cobertura. Então, queria que o senhor passasse para nós qual que seria a melhor opção em relação... mas já imaginando o senhor como bom agrônomo, vai falar, depende, né? mas a gente está vivendo algumas fases e até já fazendo uma introdução que hoje a Piraí se juntou com a Balaco, a empresa de biológico, né? Mandar um abraço para o Lécio, o Felipe, que já esteve lá conosco também. E agora a gente está vivendo também uma outra fase, que é o tratamento de semente com os biológicos também, que vem chegando aí forte, o tratamento com subtilis, com tricoderma. Mas que o senhor passasse esse momento, essa transição que nós estamos vivendo aí. Olha, Júnior, eu adoro essa oportunidade, porque é uma confissão muito pessoal, que eu sempre pensei, será que eu vou desta para melhor, né? Como a gente disse, sem o café adotar as plantas de cobertura, porque eu comecei na década de 80, e a necessidade naquele momento era mais para o controle de nematóides. E o cafeicultor não tinha a condição de ficar fazendo plantio. Às vezes não tinha espaço, né? Os morros ali do sul de Minas, né? E aí tudo bem, não tem jeito, mas onde podia ter mais planos, tinha condição de plantio, ele não tinha o hábito do plantio, e teria que ser um plantio anual. Aí outubro, novembro um plantio, fevereiro, março uma roçada, aquele material ia ficar ali no solo. E isso não pegou, não andou. Aí veio a braquiária rusiziensis e ela pegou. Ela pegou nos citros, ela pegou no café, pegou na pupunha, pessoal. Hoje nós temos mais de 10 milhões de hectares no Brasil com braquiária, seja nas rotações de cultura ou intercalar. Tá ótimo assim. O que eu vou falar agora é o seguinte, dei um salto. Só que eu tenho uma cultura perene. Num primeiro momento, eu tenho ali uma braquiária, sistema radicular fasciculado, estruturando, eu estou roçando ela, estou alimentando o sistema com carbono, tudo de bom, não esquecendo que ela hospeda pratilencos. Mas tudo de bom, melhor do que era. Né? Como você falou, né? O agricultor que não deixava vermelha a terra era vagabundo. Olha lá, o cara é desleixado, está abandonada a propriedade. O bonito é na grade. E não é no café não, viu? Isso é muito geral. Na laranja, aqui em São Paulo. E aí, qual é o porém com cafeicultura, com braquiária? Você tem ali as suas plantas, o meio tem a braquiária, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem só 2 elementos ali. Uma perene embaixo, gramínea, uma perene aqui. Então não tenho biodiversidade. E a gente está notando, quando não temos biodiversidade, ou chamamos para o sistema praga, doenças e nematóides. Basicamente. Né? Até tem uma boa solução de carbono ali. Uma boa solução de não estar coberta, não vai erodir. Né? Então tá bom. Mas e aí? E aí o grande virada de chave para mim foi a bianualidade, a safra zero. Abriu espaço, literalmente, né, como eu falo, né? Colheita cheia, mais ou menos agora, né? Foi junho, julho, agosto, no máximo, tá acabando, né? Já decidi, essa colheita cheia, esqueletamento, tudo, abre espaço, plantas de cobertura. E quando a gente fala mix, né? É um mix que leva anuais mais a braquiária, perene. Né? Então vamos lá na sequência. Essas anuais, Spectacular, Crotalari, Spectabris, Ocroleuca,
Pode ter breviflora, né? 4. Guandu anão, trigo morisco, nabo forrageiro, milheto. Então tem famílias aqui trabalhando, cada um com a sua função. Biodiversidade. Eu diminuo esse atrativo para aquela cultura só café, com braquiária. Diminuo essa atração. Muito bem. E lá junto a braquiária. Fevereiro, março, abril, quando muito, roça as anuais. Segue a braquiária. Formadinha. Chega lá na frente, controle dela. Safra. Então, o que eu faço? Esse preparo, esse é o nome que eu tenho falado assim, né? Esse momento regenerativo, né? Porque, olha só, não é só agora a parte de solo que nós já falamos, descompactação, aeração, estruturação, ok, é reciclagem de nutrientes. Eu estou usando adubo, eu estou pagando, eu estou colocando, essas plantas estão reciclando, transformando aquela biomassa vegetal em um saco de adubo, que você vai manejar ela vai decompor e devolver, né? Vai devolver o nitrogênio. E, do meu modo de ver, mais importante é essa biodiversidade, ela está promovendo uma não atração de pragas, doenças e nematóides e um enriquecimento enorme da parte que a gente não vê. Micro-organismos. Depois nós vamos falar eu já estou fazendo isso e eu vou colocar mais, né? Muito bem. Entrega para o período produtivo uma condição muito melhor. Nós não falamos sobre isso lá, né, no fórum, foi até bom que aconteceu. Por exemplo, hoje nós estamos tratando as sementes com biológicas. Exatamente. Tá? Então, já leva uma carga de biológica. Essas plantas, elas vão receber um incentivo desses micro-organismos, bioestimulante, bioinseticida, biofungicida, bionematicida. Então, elas vão produzir uma biomassa maior, porque diretamente está lá na semente, é tratado. E não é simples, tá, gente? Porque quando a Piraí Balares, né, são uma empresa hoje unidas, e eu vi o biológico chegando, eu já sonhei, mas eu não sabia que a tecnologia de tratamento de sementes, que é tão comum em soja, milho, algodão e tudo mais, seria tão difícil para a biológica. Porque nós temos elementos vivos, micro-organismos. Nem o polímero o mesmo você pode usar. E você faz dentro de uma unidade. O DSI chama Tratamento de Sementes Industrial. E isso tem esses micro-organismos, né, chama shelf life, isso bonito esse nome, né? Ele tem que estar vivo no momento do plantio. E nós testamos tudo isso. Então foi difícil fazer o próprio tratamento e conseguir isso daí. Então, poucas pessoas têm o conhecimento de que é tudo de bom mix. E é melhor do que uma. 4 é melhor que 2 e assim por diante, tá? Então, 2 é melhor que uma, 3 é melhor que 2, os resultados isso é provado. Só que dentre aquelas plantas que você colocou no mix, algumas hospedam nematóides. E elas não deixam de hospedar porque estão ali. A proporção é menor, porque ela está num contexto. Mas elas são plantas. Mas eu tratei a semente. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Blindando ou mitigando esse efeito negativo, hospedar nematóides para algumas, para outros, para fungos de solo, né? E todas estão recebendo esse efeito dos micro-organismos, né? Bioestimulante, crescimento maior, mais raízes e tudo. Então, em resumo, o que eu entrego para o meu momento produtivo, né, é a fertilidade no ponto de responder àquilo. Tá? Desculpa ter alongado. Não, isso aí é uma aula para nós aí, até porque a gente
que está lá, a gente tem que ter essas oportunidades para ir esclarecendo e ir aprendendo a como, né, esse dia mesmo, por exemplo, eu vi uma pesquisa que poderia existir uma competição entre bacilos e tricoderma, mas como se diz, né, a questão da biodiversidade, ela é tão rica, complexa, essas interações são tão bacanas que chega um momento ali que o tricoderma ele vai buscar uma fonte de alimento orgânico, vai deixar os bacilos fazer essa simbiose com a raiz da planta, gerando competição, disponibilizando nutrientes. Então, assim, tipo, como essas interações são fantásticas, né? E essas questões da biodiversidade, ele é um mundo muito bacana, né? E como essas ferramentas, elas potencializam umas às outras, né, professor? Eu sempre lembro, eu entrei na escola em 79, saí em 82, tive uma professora maravilhosa de microbiologia de solo, a professora Elba, e a gente tinha que imaginar como era. A gente rabiscava no papel. O que a gente via no microscópio era muito pouco. Hoje, a evolução dos estudos para os micro-organismos é um salto quântico enorme, né? Então, a gente sabe tudo. Tanto é que você vai em algumas palestras, até está filmado tudo aquelas interações. Então, há uma interação maravilhosa quando você tem a possibilidade para os micro-organismos, você oferece condição para que eles tenham. Isso chama biodiversidade, plantas, espécies e famílias diferentes. Você que dá condições de que eles sejam biodiversos. Então, qualidade daqueles que vão te ajudar. Eles chamam de população, comunidade, né? Então, aqueles que vão te ajudar. Então, você faz todo esse enriquecimento através de um mix. A planta tem esse trabalho, por isso ela é participante primeira em todas as medidas. Por exemplo, é regenerativa. A agricultura orgânica e tudo, tá bom? Que elas dão a condição para a permanência, multiplicação dos micro-organismos, a condição para que haja essa diversidade, qualidade e quantidade, que eu estou repetindo, e alimentação. Porque qual é o grande lance de um solo que a gente chama, eu quero construir um solo saudável, né? Então, o solo saudável é um equilíbrio entre os atributos físico, químico e biológico. Qual o resultado que eu tenho de um solo saudável? Eu estou indo de baixo para cima, tá? Eu deveria começar lá em cima. É que eu tenho plantas saudáveis. Se eu tenho plantas saudáveis, elas são boas para aproveitar os insumos, elas vão expressar o máximo de produtividade para o que elas foram criadas, e elas vão ser resilientes, porque vai ter fatores estressantes, bióticos e abióticos, tá bom? Hoje, o maior medo do agricultor é clima. E ainda mais com essas notícias de super El Niño, o pessoal já está que está. Então, primeiro ler um pouquinho para saber o que vai ser, para não se apavorar tanto que nós conversamos sobre isso. A tragédia vende, né? Dá uma olhada nisso. Mas é isso que a gente quer, na continuidade, porque o agricultor, todos nós somos imediatistas, tá? A gente vai no médico, quer que ele dá a solução e ali acabou, né? Quando ele fala para você, olha, você tem que mudar a sua nutrição, ir para academia, né? Tratar também para que tenha força, dormir bem, tudo. Falar, isso é muito complicado, é muito longo, né? Dá um remédio aí. O remédio aí é essa agricultura de defensivo e adubo químico, adubo mineral, desculpa a palavra, está errado, adubo químico, tá? Não, eu quero fazer uma agricultura de solo saudável para ter planta saudável. Planta saudável responde ao desejo do agricultor em produtividade e um consumo menor de insumos, né? Essa garantia perante situações abióticas, né, de clima, e responde à necessidade da sociedade e do planeta. Porque era para eu começar daí para baixo. Porque esse desejo é que tem que motivar tudo isso, né? Então, solo saudável é o que nós vamos construir.
não constrói rapidamente isso. Uhum. Quer ver uma coisa, uma sequência que é o que a gente está prevendo. Falando de café. Café está a passos largos com as plantas de cobertura, tá? Com os biológicos. Ótimo. O que vai acontecer? Num primeiro momento ainda não, você vai ter, para controles de pragas e doenças principalmente, você vai ter que ter lançar mão de defensivos químicos, né? Defensivo químico e biológico. E na medida que eu prolongo nisso, a hora que isso escapar, vamos por essa palavra, for necessário um controle, vai ser biocontrole. Então, dessa forma, eu fico sempre na estabilidade. Aquele nome equilíbrio, que é saúde, eu permaneço. Porque toda vez que você entra aqui com o químico, você quebra isso. Só que é o passivo que você vai pagar. Vai pagar. Essa é uma palavra boa, né? Vai pagar. Vai pagar, exatamente. Então, a agricultura é até pelos... A gente viu lá no fórum, mas é muito claro hoje para o cafeicultor que as exigências do mercado internacional, né, estão às portas nossas. Café de qualidade, preço melhor, né? É por aí, nós temos que seguir. O cafeicultor hoje tem na mão dele e tem as ferramentas prontas, sabe? Não é nada da lua aí, fala assim, olha, mas eu não sei o que fazer. Não, também tem as soluções. Bacana. Tá? Professor, obrigado de coração por o senhor ter me recebido aqui mais uma vez. Ontem eu dei uma canseira no professor, tive um problema de áudio, a gente chegou, gravou, fez um depoimento lá, mas era para ser assim, né? Estou acabando de conhecer aqui Piraí também, e que o senhor desse sua mensagem aí para o nosso amigo cafeicultor que está aí nos assistindo, recomendações, sugestões. O pessoal ficou interessado, quer conhecer mais o trabalho do professor Zé Donizete, conhecer mais a Piraí, como é que faz para encontrar o professor? Obrigado. Tá. Pessoal, esse trabalho para mim é um prazer, tá? Lógico, eu sou sócio e proprietário e agrônomo da Sementes Piraí, né? E agora com essa ferramenta do biológico junto, ampliei muito o nosso trabalho e é algo que eu faço com muito gosto, tá? Então, nós temos um site, né, www.piraí.com.br, que tem a ficha das plantas e tudo mais, e não dá para pôr tudo. E tem lá como entra em contato, tudo. Então, por favor, fiquem à vontade, né? Nós temos muito esse desejo técnico, né? As situações e o que é que eu vou usar. Porque eu estava numa feira da Hortitec. São pequenos, né? Horticultores. Um vizinho do outro. As necessidades de cada um são diferentes. Então, a gente sabe que na agricultura não tem padrão. Então, nós estamos à disposição, queremos muito conversar a respeito disso, né? E fiquem à vontade. Até vou lançar aqui, que como é uma brincadeira que eu já fiz com o Júnior, eu passei por todos os nomes das plantas de cobertura, né? Antes, elas foram adubos verdes, plantas melhoradoras, plantas condicionantes, plantas de cobertura, culturas de cobertura, plantas de serviço, coberturas verdes. E aí eu vou até lançar um novo nome, porque já não estou podendo, né? Plantas regenerativas, porque realmente, pessoal, o que é importante que vocês guardem, essas plantas, elas resolvem de forma natural as nossas dificuldades. São dificuldades que nós mesmos, ao longo da agricultura, precisamos. Né? Ninguém vai voltar a ser tudo floresce e viver na árvore. Né? Isso não é impossível. Mas elas trazem a solução que nós estamos precisando. Tá bom?
Agradeço a todos, agradeço ao Júnior pela oportunidade, tá? Beleza. Eu estou hoje em Piracicaba, a gente tem que agradecer alguns nomes, obviamente agradecer a Piraí, a Balago, o senhor ter tido essa generosidade de compartilhar essa vivência aí com as plantas de cobertura que se confunde com a própria história dela, né? Agradecer a DM Brasil, que faz um trabalho com tanques de inox, com biorreatores, que nos ajudou a estarmos aqui. Shopping do Agricultor, Protec Fran, que fez todo esse movimento para que o podcast pudesse fazer primeiro essa experiência itinerante, vamos dizer assim, né? Que a gente possa continuar ainda a visitar empresas, especialistas, para a gente enriquecer mais o conhecimento dos consultores, dos produtores, nesse trabalho aí rumo à sustentabilidade. É isso aí. E aí, professor, a gente sempre encerra lá o nosso podcast. Obviamente, isso não descarta que a gente vai convidá-lo para estar lá no nosso estúdio também, nosso estúdio fixo, mas a gente faz uma seguinte pergunta para o nosso convidado, né? Se o professor José Aparecido hoje, Donizete, tivesse a oportunidade de tomar um café com alguém que já se foi, que está entre nós, quem que seria essa pessoa e por quê? Entre os que já foram, eu tive a oportunidade de conhecer o Alisson Paulinelli, é uma pessoa, visão lá na frente, né? Dr. Fernando Cardoso, né? Antigo da Maná, né? Que a gente sabe, depois AgriSUS, tá? E os colegas que nós temos hoje, que nós temos todo esse trabalho de plantas de cobertura, nós devemos muito para eles, né? O Ademir Calegari, né? Do antigo IAPAR, agora IDR, Leandro Wildner, da Epagre, né? Acabou aí de... Eu falo que pendurou a chuteira, mas não é assim, né? O pessoal não consegue pendurar a chuteira. E eu só não vou muito mais para frente, senão eu vou fazer muita injustiça, porque tantos trabalharam e produziram, né? E nos ajudaram. Essas duas pessoas, né? Trabalharam muito. Nós não comentamos aqui, né? Existe um livro da Embrapa, Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil. Ele saiu em 2014. São 2 volumes, 1.200 páginas. É maior porque é 1.200 páginas e melhor obra do mundo. Bacana. Tá? E depois foi reeditada, revisada e publicada em 2023. Entra lá na internet, coloca esse nome, Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil, pode baixar, é gratuito. Ali, viu, sabe quantos nós estávamos? 90. Entre autores e coautores, pessoas que trabalharam muito para divulgar. O Brasil é muito rico. Às vezes a gente, né, joga para baixo. Pode criticar o time, vai jogar hoje no Brasil com a Escócia, essas coisas pode, pessoal, mas faz parte, né? Mas nós temos um povo bacana, trabalhador e para frente, apesar de tudo, né? Apesar de, né? Nem como listar. Todas as dificuldades aí são profissionais propositivos que lá atrás de repente tomou muita pedrada, mas acreditou nesse propósito, e eu acho que em nome de toda a turma aí da Cafeicultura, agradecer ao senhor por esse trabalho junto com as culturas de cobertura, com as plantas de serviço ou adubação verde, mas agradecer, né? A nossa agricultura hoje regenerativa deve muito a pessoas como o senhor aí que enfrentou todas as diversidades em prol a esse propósito de vida aí. Obrigado de coração aí. Gente, e se este conteúdo fez sentido para vocês, vocês já sabem, por favor, compartilhe com outros produtores, técnicos e todos os amantes da cafeicultura. Por quê? No Agro Café Cast você sabe que a prosa é boa,
O grão é especial e o impacto é positivo. Até a próxima xícara.